Bom, antes do vídeo começar, eu iria deixar avisado que essa animação que vai passar aí pra vocês é uma animação do game Sword Art Online Rising Steel que adapta o volume 19, que é equivalente a Moon Cradle. Só que é uma animação que não faz parte do anime, é uma animação do game, mas que é canônica porque ela adapta certinho os acontecimentos do volume 19. Então isso aqui faz parte da linha do anime e eu recomendo que vocês vejam e também sigam o Central Sword Art Online aí na descrição e também a Saobra na descrição, que foi lá onde eu legendei para vocês certinho em português esse vídeo. E eu vou legendar conforme vai vindo outros junto com a equipe lá da Saobra, todos os vídeos que verão. Siga lá porque nós somos a página que está tentando ser a página mais pertinente de Sword Art Online aqui no Brasil. Então eu espero que vocês apoiem e continuem dando o apoio para a Saobra. E sigam ela aí no Twitter, que ela tá quase chegando a 1000 seguidores. Quando ela chegar a 1000 seguidores, vai ter uma surpresinha pros seguidores de lá. Então, cara, já vai lá e segue, que vai ser maravilhoso. Bom, pessoal, vocês acabaram de ver aí uma cena retirada do game Sword Art Online Alicization Rising Steel. Mas o que é interessante da gente pensar sobre essa cena? Sim, ela foi feita em colaboração com o A1 Pictures, que é o estúdio de Sword Art Online, que é o que faz as animações dos animes, então é realmente uma cena feita em original ali do povo do anime, então essa cena é original do universo de Sword Art Online. Mas uma coisa interessante, porque essa não é a primeira cena feita em colaboração com o A1 Pictures. Mas aí você me pergunta, Thiago, então já que não é a primeira cena, o que tem de mais nessa cena? É mais uma cena apenas dos jogos, do universo dos jogos? Isso não importa pra gente. Bom, venho dizer que importa sim, porque essa cena é a adaptação direta dos volumes que foram pulados na adaptação do Sword Art Online Alicization of the Wonderworld, volume 19 e o volume 20. São os volumes que fecham o arco Alicization. Então, praticamente aqui tivemos uma adaptação do capítulo 1 e do capítulo 2 do volume 19 de Sword Art Online. E esses volumes, eles fazem parte ali de uma história chamada Moon Cradle, ou Mooncrad, que praticamente ali é uma história que conta os 200 anos de Kirito e Yasuo. Não totalmente detalhadamente, igual é o Progressive, que conta lá o Aincrad detalhadamente, mas conta uma história que envolve toda uma diplomacia do território negro com o território dos humanos. Então é uma história muito interessante de ser lida, eu recomendo vocês lerem o volume 19 e o volume 20. Caso vocês não tiverem a oportunidade de lerem esses dois volumes, eu recomendo que vocês vejam os audiobooks que terão aqui. Já tá tendo o audiobook de Moon Cradle, mas tá demorando um pouco mais porque não sou eu o narrador, então acaba que eu tenho que gerenciar a questão de gravação e eu tô muito enrolado para conseguir gravar com ele, né, o narrador. E, cara, é um audiobook muito interessante, muito legal, que conta ali a história
de Ronnie e Kirito. A Ronnie é a protagonista dessa parte da história, mas o Kirito e a Asuna têm o seu foco, né? Eles são personagens pertinentes nessa parte da história e praticamente conta ali uma história de como é formado os pilotos da integridade, como que os personagens do Underworld seguiram com o passar do tempo e também conta ali um pouco de como que foi o reinado do Kirito e da Asuna. É muito interessante de ser lido, eu realmente tô amando ler, tô amando entender mais da história. E praticamente aqui tendo um resumo do que aconteceu nessa atualização do Rising Steel. Eles pegaram ali o capítulo 1, que praticamente conta ali o primeiro voo da unidade protótipo Dragoncraft, que são as naves que aparecem no final de Alicization. E praticamente aqui a gente tem o primeiro voo, né? Que é muito interessante, a gente vê ali o Kirito usando seus poderes e usando seus elementos térmicos. A gente vê ele falando ali de Discharge, e a gente vê um pouquinho ali da tristeza tanto da Ronnie, tanto do povo ali apreensivo, querendo ver aquilo acontecendo, mas eu ainda acho essa cena muito melhor na novel, por justamente ser uma coisa mais épica. Ficou uma coisa muito simples nessa adaptação, mas ficou bonito. Eu achei que ficou legal, só não teve ali alguns takes, como o próprio Rennie contando junto com a Tícia, que dá pra entender que eles ficaram juntos, que é uma coisa que tem na novel e não tem nessa adaptação. E também é tirado uma coisa épica, que é justamente quando o Kirito ele sai do avião, mas isso é mostrado na própria DLC, né, mas não como animação, que eu acho que seria uma coisa muito da hora, que o Kirito ele cai do avião, a Ronnie fica totalmente apreensiva, é muito legal. Eu realmente adoro como essa cena desenrola na novel, e ter isso na DLC eu acho muito maneiro. Aí temos a adaptação do capítulo 1, né, que aparece tanto essa animação, tanto outras coisas, e a gente tem a adaptação do capítulo 2, que dita mais sobre a família da Ronnie, mais sobre a personagem da Ronnie. A gente é mais apresentado a uma questão de lore, a gente é mais apresentado a questão da família dela, a gente também é apresentado ali a uma reunião tanto da Fanatic com o Dezuberti. Nessa reunião a gente tem a apresentação do Burst, que é o filho da Fanatic, que, cara, é muito foda você ver a Fanatic ali tendo filho com Berculi, um dos caras que protagonizou uma das melhores cenas do Sword Art Online Alicization, então é muito interessante a gente ver aqui o filho dele, né, que é super fofo, é muito legal essa interação, e a gente também vê uma conversa da Ronnie com o Kirito, e nessa conversa eles têm ali um desenvolvimento de papo, mais com uma coisa que acontece também no capítulo 3, que eu planejo falar mais sobre quando eu trazer o audiobook aqui do capítulo 3 pro canal. E o capítulo 3 é muito interessante, que a gente tem ali uma questão do Kirito com um problema de diplomacia de um turista do território negro, que acaba que é confundido com um bandido, porque já tem essa cultura. É muito difícil tirar uma cultura de aquela coisa de ser contra a pessoa do outro território que tinha no tempo da administradora e essas coisas. E agora, como eles estão vivendo um tempo de paz, o Kirito decide ir junto com a Ronnie para o território negro para ter uma conversa com o cara que agora comanda o território negro, que a gente descobre que é um certo personagem que a gente ama. E eu recomendo muito vocês pararem para ler Mooncrate. E eu achei bastante interessante eles terem trago nessa nova atualização do Rising Steel, porque deixam uma coisa mais interessante pro game, fazem pessoas irem consumir os games justamente por terem coisas canônicas. Então aqui temos coisas canônicas nos games, coisas muito interessantes, informações legais, e o que também tira um pouco da minha dúvida de o que eles fariam com Mooncrate. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida e eu não vou confirmar, porque eu não sou dono da verdade, eu não posso dizer realmente aqui uma coisa que seja uma verdade, mas depois deles terem adaptado para os games, eu acho bem provável eles adaptarem para o anime, mas o que torna um pouquinho chato algumas coisas, porque o Mooncrate, ele tem coisas muito interessantes que conectam com o Onyta-Ring. Por exemplo, tem a referência da... Isso é um spoiler, caso você não tenha visto o Onyta-Ring, não tenha lido, não tenha chegado na próxima temporada. A partir de agora tem spoiler, mas é praticamente isso, a atualização do Mooncrate. Mas agora eu vou falar algumas coisas interessantes que acontecem no Mooncrate, são citados no Mooncrate, que voltam no Onyta-Ring, que é muito interessante. Bom, primeiramente a gente já tem os pilotos da integridade que apareceram no final de Alicization, então não é um spoiler a gente saber que tem pilotos da integridade no próprio universo, né? Então é interessante que a gente é introduzido para como que eles surgiram e quem eles são, e isso é muito legal.
E a gente também é apresentado para outra trama muito interessante, que é justamente da Selka estar em Deep Freeze. Deep Freeze é praticamente ela tá congelada. Ela tá congelada ali num certo lugar e ela tá praticamente congelada para preservar a idade dela para quando a Alice chegar, ela praticamente ter uma conversa com a Alice e tal, e ela praticamente está congelada. Isso é citado no Moon Cradle, é uma parada que realmente fica frisada, mas é citado no começo do Anita Ring, o que ficaria muito estranho da gente pensar o quanto que o Underworld mudou tanto, já que a gente não viu esse processo de desenvolvimento de mudança do Underworld. Isso é mostrado no Moon Cradle, e eu não entendo porque cortaram isso do anime, seria perfeito eles botarem isso no anime. E muita gente fala que poderia ser um filme, tem a chance de ser um filme, mas eu acho muito mais fácil ser um OVA, porque um filme daria muito trabalho e a própria A1 tá focando muito, o A1 e a própria Aniplex tá focando muito nos filmes de Progressive, e eu acho que depois desse primeiro filme de Progressive, eles vão emendar em outro filme de Progressive pra fazer a gente conhecer mais a Argo, pra quando chegar no Anita Ring a gente conhecer a personagem da Argo, que é justamente muito importante no Anita Ring. Então, o que eles estão fazendo com Progressive, eles poderiam fazer com Moon Cradle muito fácil, fazer esse filme do primeiro andar de Progressive e pular pra um filme de Moon Cradle, pra assim deixar o povo cada vez mais eufórico pra ir ler as novels, que são as coisas assim que chamam bastante a atenção de Sword Art Online, até porque algumas novels, eu vou trazer isso na Sawa News, foram muito bem vendas nesse tempo que Sword Art Online não tá saindo em anime. Então Sword Art Online continua sendo uma bomba, e fazer engajar ainda mais as novels de Sword Art Online seria uma ótima ideia. E é praticamente isso que eu acho que poderiam fazer, mas eu acho que não vão fazer por justamente terem adaptado no game, o que me deixa bastante triste. Mas é praticamente isso, essa foi a adição do Rising Steel, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou muito ligado ao Gameverse, eu não gosto muito de ir pro Gameverse, mas essa notícia eu tive que comentar até porque eu sou muito fã de Moon Cradle, e ver adaptado foi muito legal, principalmente sendo no jogo. Poderia ser normal, mas sendo no jogo eu já fico feliz, porque independente, essa história é muito boa, e eu precisava de uma mídia realmente que tivesse as animações, pelo menos dessa cena do primeiro voo da unidade protótipo, porque eu acho essa cena uma das mais incríveis. Inclusive eu recomendo vocês verem a adaptação que a gente fez aqui no canal, que ficou... Eu não queria falar não, mas eu acho que ficou muito melhor do que a adaptação que eles fizeram, mas eu recomendo muito vocês adentrarem ver, e aquele audiobook ficou maravilhoso. Então é praticamente isso, nos vemos no próximo vídeo do Roda Pop. Senô, tchau e até o próximo vídeo.